Vamos hoje começar a fazer as leituras das visões de Ana Catarina de Emmerich. Então, vamos começar, para que nós possamos bem refletir sobre essas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus volta para junto dos 3 apóstolos. Deixa eu pegar meu marcadorzinho. Vi a caverna rodeada de formas assustadoras. Todos os pecados, toda a iniquidade, todos os vícios, todos os tormentos, toda a ingratidão que o angustiavam. Vi os terrores da morte, o horror que sentia como homem diante do imenso sofrimento expiatório, assaltando-o e oprimindo-o sob as formas de espectros hediondos. Ele caiu por terra, torcendo as mãos, cobria-o o suor da angústia, tremia e estremecia. Levantou-se, mas os joelhos trementes quase não o suportavam. Estava inteiramente desfigurado e irreconhecível, os lábios pálidos, um cabelo eriçado. Eram cerca de 10h30, quando se levantou e se arrastou para junto dos 3 apóstolos, cambaleando, caindo, e a cada passo banhado num suor frio. Subiu à esquerda da caverna e, passando por cima desta, chegou a um aterro, onde os discípulos estavam adormecidos, encostados um ao outro, abatidos pela fadiga, tristeza, inquietação e tentação. Jesus aproximou-se deles como um homem angustiado, a quem o terror impele para junto dos amigos, e como um bom pastor que, transtornado profundamente, vai para junto do rebanho, que sabe, ameaçado de um perigo próximo, pois não ignorava que também eles se achavam em angústia e tentação. Vi as horrorosas visões cercarem-no também neste curto caminho. Encontrando os apóstolos a dormir, torceu as mãos e caiu por terra ao lado deles, cheio de tristeza e fraqueza, dizendo: Simão, dormes? Então acordaram e levantaram-se, e ele disse no seu desamparo: Então não pudeste velar 1 hora comigo? Quando o viram, tão assustado e desfigurado, pálido, cambaleando, banhado de suor, tremendo e estremecendo, quando o ouviram queixar-se com voz quase extinta, não sabiam mais o que pensar. Se não lhes tivesse aparecido cercado de luz, que bem conheciam, não teriam reconhecido. Disse-lhe João: Mestre, que tendes? Quereis que chame os outros apóstolos? Devemos fugir? Jesus, porém, respondeu: Ainda que viesse mais 33 anos, ensinando e curando enfermos, não chegaria ao que tenho de cumprir até amanhã. Não chame os 8, deixai-os ali, porque não poderiam ver-me nesta aflição sem escandalizar-se. Cairiam em tentação, esquecer-se-iam de muitas coisas e duvidariam de mim. Vós, porém, que vistes o Filho do Homem transfigurado, podeis vê-lo também no seu desamparo. Mas vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca.
Disse-o referindo-se a eles e a si mesmo. Quis induzi-los com essas palavras à presença e dar-lhes a saber da luta da sua natureza humana contra a morte e a causa daquela fraqueza. Falou-lhes ainda sobre outras coisas, sempre abismado naquela tristeza, e ficou cerca de 1/4 de hora com eles. Em angústia, mais e mais crescente, voltou à gruta. Porém, estenderam para ele as mãos, chorando, e caíram uns nos braços dos outros, perguntando: que é isso? Que lhe aconteceu? Está tão desolado. Começaram a rezar com suas cabeças cobertas, cheios de tristeza. Tudo o que acabo de contar deu-se em mais ou menos 1 hora e meia, depois que entraram no Horto das Oliveiras. É verdade que Jesus disse, segundo o Evangelho: não podeis velar 1 hora comigo? Mas se não mas não se o pode entender ao pé da letra, segundo o nosso modo de falar. Os 3 apóstolos que vieram com Jesus tinham rezado no começo, mas depois adormeceram. Conversando entre si, com pouca confiança, caíram em tentação. Os 8 apóstolos, porém, que ficaram na entrada do horto, não dormiram. A angústia que se mostrara nessa noite em todos os discursos de Jesus tornou-os muito perturbados e inquietos. Erravam pelas vizinhanças do Monte das Oliveiras para procurar um lugar de refúgio em caso de perigo. Em Jerusalém, houve nessa noite pouco movimento. Os judeus estavam nas suas casas, ocupados com os preparativos para a festa. Os acampamentos dos forasteiros que tinham vindo para a festa não estavam nas vizinhanças do Monte das Oliveiras. Enquanto eu ia e voltava nesses caminhos, vi discípulos e amigos de Jesus andando e conversando. Pareciam inquietos, à espera de qualquer desgraça. A mãe do Senhor, com Madalena, Marta, Maria, mulher de Cleofas, Maria Salomé e Salomé, assustadas por boatos, foram com amigas para fora da cidade, a fim de ter notícias de Jesus. Ali encontraram Lázaro, Nicodemos, José de Arimateia e alguns parentes de Hebrom, e procuraram sossegá-las, pois, tendo eles mesmos conhecimento pelos discípulos dos tristes discursos feitos por Jesus no cenáculo, foram pedir informações a alguns fariseus conhecidos, e destes souberam que não constava nada sobre tentativas imediatas contra o Senhor. Disseram por isso às mulheres que o perigo não podia ser grande, que tão próximo da festa poriam as mãos em Jesus. É que não sabiam da traição de Judas. Maria, porém, contou-lhes o estado perturbado deste nos últimos dias, ao sair do cenáculo, e advertiu-os de que, com certeza, fora trair ao Senhor. Apesar das repreensões, pois era filho da perdição. Depois voltaram as santas mulheres à casa de Maria, mãe de Marcos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que tenham refletido bastante, porque é um texto bem forte mesmo. Nossa, muito forte. Contemplando, né? Um texto que agrega pra gente contemplar a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo.
muito pesado, né? Então, é isso aí. Fiquem com Deus.